domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem só fala. Saúde os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que estamos com mais uma aula de escola dominical virtual. Desta feita nós estamos estudando a lição de número 8. Evidência da realidade histórica de Jesus Cristo. Quero pedir aos alunos, aos professores, fique comigo, a lição aqui é rápida. Nós estamos aprofundando aí na apologética cristã, razão da nossa fé. E agora nós vamos ver Jesus Cristo dentro da história. Mas antes de tudo, eu quero lembrar aqui aos meus queridos internautas, eu quero lembrar de mandar um abraço aqui, um abraço para todos os internautas, vocês que me motivam bastante. Graças a Deus, Deus tem me abençoado e cada dia tem crescido o número de participantes neste canal. Então vai compartilhando aí e vamos fazendo com que nós possamos estar alcançando mais pessoas. Meu primeiro abraço aqui vai para o pastor Nelson Correia. Ele é de Itaocara, Rio de Janeiro. A paz do Senhor, presbítero Ademar, Deus o abençoe seu ministério, parabéns pelas aulas. E ele disse que ele é professor lá na sua congregação. Grande abraço aí para o pastor Nelson. Cleidson Martins da Silva, meu amigo de sempre. Ele disse, presbítero Ademar, manda um abraço aqui para nós. É com muito prazer, meu querido Cleito. Então vai um grande abraço aí. O Cleito, ele é auxiliar e secretário e professor da escola bíblica no Ministério de Madureira, em Caldas Novas, Goiás, no bairro Universitário. Vai também um abraço aí para o pastor do Cleito, pastor Joel, e também para a missionária Raquel. Daniel Levino, ele diz, a paz do Senhor, presbítero Ademar, assiste todas as lições. Muito obrigado, irmão Daniel. Ele diz, muito obrigado por nos ajudar nessa missão de ensinar. Já me sinto como um amigo próximo, e é verdade, meus queridos. É verdade, meu querido irmão Daniel. Obrigado aí por tudo. Deus te abençoe. Grande abraço aí a todos vocês aí que estão aí acompanhando esta lição da escola dominical. Ana Xavier, ela diz, parabéns pelo seu trabalho, que Deus em Cristo te abençoe. Ela é do Ministério de Madureira e ela mora em Macaé, no estado do Rio. Grande abraço aí para todos aí de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Nilva Marques Dias, amo sua maneira de ensinar, excelente resumo. Ela também é professora da escola dominical de adultos. Deus te abençoe, minha querida irmã Nilva Marques. João Batista, ele diz, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu amigo presbítero Ademar. Que bom, estamos bem próximos. Estamos juntos nesta caminhada rumo ao céu. Ele diz que gosta muito da maneira que eu estou ensinando. E ele diz, fique na paz. Você também continua na paz aí, meu querido irmão. Obrigado a todos que têm participado da escola. Manda seu endereço, manda a cidade que você mora e eu vou estar, na medida do possível aqui, estar lembrando aqui dos nossos irmãos. E as outras que eu não mencionei o nome está passando aqui no rodapé desse vídeo. A leitura em classe está em Lucas, do capítulo 2, no capítulo 2 até o versículo 6, 1 a 6, que vai contar sobre a trajetória de Jesus, seu nascimento, e nós vamos ver sobre a trajetória. O texto áureo diz, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Segundo Pedro 1:16. A verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar nesta lição. Todos os relatos históricos
concernente à existência de Jesus Cristo confirmam que não se trata de mito, mas de verdade inconteste. Então, meus queridos, aqui nesta lição, queridos professores, queridos alunos, fique comigo, vai ser bastante importante. Procure seguir essa aula até o final, vai ser muito boa. Então, quando se fala de mito, mito é o quê? É algo ou alguém cuja existência não é real ou não pode ser comprovada. Quer dizer, ela fica ali entre a verdade e a mentira. Jesus é real, nós vamos ver toda a história de Jesus nesta aula. Então, eu vou citar um exemplo aqui de um mito. Um mito, por exemplo, eu sou descendente de baiano e muitos anos, até depois de casado, jamais eu teria coragem de tomar um copo de leite e chupar manga. Por quê? Porque se colocar que faz mal, né? Então, leite e manga junto faz mal. É um mito, meus queridos. Essa combinação alimentar faz muito bem para a saúde. A introdução diz, além dos registros fidedignos nas escrituras sagradas, há inúmeros outros documentos históricos que atestam a existência histórica de Jesus Cristo, inclusive alguns dos quais produzidos por aqueles que não eram discípulos de Cristo. Então a introdução nós estamos vendo aí mais ou menos o que nós vamos estudar. Nós vamos estudar sobre a história de Jesus. Jesus na história. Nós vamos mostrar escritores contemporâneos que não eram cristãos e faz suas citações sobre Jesus. Mas antes, meus queridos, de entrar no comentário desta lição, eu quero pedir aí aos meus queridos internautas para nós juntos colocar o ombro debaixo desta obra, que é esse projeto missionário na cidade de Tefé, no Amazonas, onde eu estive ali e vi a grande necessidade que existe ali. Então, meus queridos, eu estou passando para vocês aí o número da conta do pastor lá em Tefé, no Amazonas. Alguns estão me perguntando qual é o preço do barco com motor. Nós estamos tentando fazer um montante, porque como é muito longe, de repente comprar o barco em São Paulo, ou em Londrina, ou em alguma cidade, pode ficar muito caro. E talvez seria melhor que, estando com dinheiro, escolha a melhor localidade onde o frete fica mais barato. Então, meus queridos, esse projeto é de grande importância. Nós queremos comprar um barco com motor para que o missionário se desloque com mais rapidez para visitar aquelas comunidades e levar o evangelho. Você contribuindo, você está indo junto. Isso é uma obra que está no coração de Deus. Missão está no coração de Deus. Eu estou mostrando o painel aí do projeto, que é uma coisa com tanta responsabilidade, meus queridos irmãos. Existe muita responsabilidade nisso, em que as pessoas que vão depositando, eu vou anotando aqui, você passa para mim, né? Passa no WhatsApp do endereço aí, você deposita, marca o teu CPF e eu vou colocando nessa planilha o nome. Graças a Deus já tem 2 nomes ali. Nós temos o Eliel Bezerra de Campo Grande, contribuiu ali, olha, está na planilha, veja lá. Nós vamos acompanhar passo a passo. Então, nós já temos R$600. E se os irmãos cooperar, logo nós vamos avançar. Mas cada um contribua segundo o que coloca no seu coração. Aqueles que murmuram não precisam cooperar, porque vai ser bom para nós, mas Deus não vai receber. Então, mas se tu fizer para a glória de Deus, então isso é importante. Então, no meu site lá, né, que é hotel e restaurante center.com.br, você vai encontrar essa planilha. As pessoas que vão contribuir está lá, e lá você vai ter, por exemplo, fotos e vídeos desse trabalho que eu vou estar postando ali no meu site. Mas vamos para a lição. O objetivo da primeira parte da lição: conhecer as citações do historiador Flávio José sobre Jesus. Então, queridos internautas, professores, vem cá um pouquinho, vamos entender essa lição, porque nem toda lição vem falando, eu gosto de ser sincero, meus queridos irmãos, ela vai dar aquele ambiente espiritual na igreja. Tem lição que as pessoas se enchem da glória de Deus. Essa lição nós vamos estar
contando, mostrando sobre a apologética cristã, né? A razão da nossa fé, mostrando provas de escritores que viveram ali na época de Jesus, ou ali encostadinho à época de Jesus, e que não eram cristãos e que falaram sobre Jesus. Então, para que os alunos entendam, quando as pessoas dizem Jesus não existiu, isso é um mito, vocês creem, não é verdade, Jesus foi um impostor e tal, e se existiu, a história fala de Jesus. Então é por isso que hoje nós vamos estudar sobre evidências históricas. O que é evidência? Eu gosto de dar alguns exemplos, queridos professores, queridos alunos. Evidência, um exemplo. Quem é casado sabe disso, as mulheres, que é muito curiosa e muito inteligente. Talvez o marido vá em casa, a mulher não estava em casa, e ele não quer que a mulher saiba que ele foi em casa. Só um exemplo, meus queridos. E aí, ele deixa alguns traços. Às vezes ela vai na geladeira, ele mexeu em alguma coisa e deixou desarrumado. Ela disse, meu marido esteve aqui. Por quê? Porque ela viu uma evidência. Na época que se caçava, na época que não era proibido caçar, graças a Deus hoje é proibido. Então a gente ia caçar e ali, por exemplo, vamos supor que você está caçando um porco do mato. Aí você vê o rastro ali, aí você diz, opa, vamos devagar que por aqui passou um porco do mato. Por que sabe que passou? O porco não está ali. Por quê? Porque tem a evidência. Quer dizer, os sinais deixaram a evidência. E nós vamos ver agora a realidade sobre Jesus, as evidências da realidade de que Jesus existiu, de que Jesus morreu na cruz através dos historiadores. E o primeiro historiador que nós vamos estar falando, fazendo nosso comentário, é sobre Flávio José, que é um historiador judeu, né? Ele é meio contemporâneo de Paulo, de João, né? Que ele é de 37 a 100 depois de Cristo, né? E ele escreveu sobre Jesus. Então, no livro da Antiguidade Judaica, capítulo 18, 63a, ele descreve no seu livro, quem vai ler o livro de José, se fala muito em Flávio José, mas eu quero dizer para os internautas, para nós entender, Flávio José não era crente, ele não professava a fé cristã. Quem lê o livro vê que ele não era cristão, mas ele era um historiador e ele estava escrevendo na história. Então ele escreveu assim, ó: por essa época apareceu Jesus, homem sábio, se é que há lugar para o chamar de homem. É ele escrevendo, ele diz, nessa época, quer dizer, lá nos anos 70, por aí, um exemplo, lá nos anos 70 EC, né, depois de Cristo, né, da época da era cristã. Então aí ele está escrevendo, Flávio José. Então esta aula, meus queridos, essa escola que nós estamos estudando hoje, não é escola de pegar fogo. Não adianta o professor querer pôr fogo, que ele não vai pôr fogo. Se ele pôr fogo, ele vai sair fora da escola. É uma escola que nós vamos acompanhar os historiadores que viveram há muitos anos atrás, que viveram no período de Cristo e que falaram de Jesus. O José, ele não fala em Jesus como Salvador, ele é um historiador e ele está contando. E ele diz que apareceu naquela época um homem sábio chamado Jesus. E ele diz, se é que podemos chamar de homem. Por quê? Por que o escritor José se expressa dessa maneira no livro? Porque Jesus era um fenômeno. Então aí ele diz assim, porque ele realizou coisas maravilhosas, foi o mestre daqueles que recebem com júbilo a verdade e arrastou muitos judeus e gregos. Ele quer dizer que multidões acompanhavam Jesus. Ele está contando o fato que ele escreveu na época de Jesus. E aí ele diz assim, ele era o Cristo. Aí ele diz assim, por denúncia dos príncipes da nossa nação, Pilato, veja bem que ele vai lá na história, ele vai pegar, por exemplo, Pilato, né, que é da época lá, foi quem condenou Jesus. Ele diz assim, Pilato condenou ao suplício da cruz, mas os seus fiéis não renunciaram o amor por ele, porque ao terceiro dia ele lhes apareceu ressuscitado, como ele havia anunciado, e foi anunciado pelos divinos profetas, juntamente com 1000 outros prodígios,
a seu respeito. Ele está falando, eu quero que os irmãos entendam, professor, aluno, vem cá. Nós estamos contando a história do escritor Flávio José, contando que nós encontramos as evidências de Jesus dentro do livro do Flávio José, que não era cristão. E é um livro que existe, desde do primeiro século. É um livro desta época em que ele escreveu. E aí ele falando, quando ele fala ainda, aí ele escrevendo, ele diz assim: ainda hoje subsiste o grupo que por sua causa recebeu o nome de cristão. José falando, Flávio José escrevendo. Quando ele fala ainda hoje, não é hoje, no meu dia aqui que eu estou falando com você. Ele está falando ainda hoje, ali entre os anos 50 e os anos 100 depois de Cristo. Então, meus queridos, Flávio José é considerado como um dos maiores historiadores judeus de sua época. Diz assim: Jesus e o historiador Flávio José. Eu fiz ali uma introdução para nós entrarmos agora nos subtópicos. Flávio José, cerca de 37 a 103 depois de Cristo, é considerado como um dos maiores historiadores judeus de sua época. Fiz toda uma narrativa para que professores e alunos possam entender. Se você não conseguiu entender direito, volta um pouquinho e assista de novo. É bom por isso. Certo? O meu canal é bom por isso. Aquilo que você não entendeu, você volta. Porque mesmo você não tendo lido o livro desse grande historiador judeu, Flávio José, você consegue estar mostrando a importância dos seus escritos, que prova a evidência de que Jesus nasceu e morreu e foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou. Então, no livro do Flávio José, História dos Hebreus, ele faz citação sobre a existência de Jesus, conforme eu acabei ali de estar falando na introdução que eu fiz desse tópico, né? 1.1, Jesus Cristo como irmão de Tiago. O historiador Flávio José, em seu livro História dos Hebreus, primeira parte, livro 20, capítulo 8, parágrafo 856, afirma o seguinte. Então, nós estamos falando sobre o grande historiador José, né, que é contemporâneo ali dos primeiros 100 anos depois de Cristo, no seu livro falando sobre Jesus. E aí diz assim, ele aproveitou o tempo da morte de Festo, e Albino ainda não havia chegado para reunir com o conselho, diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros. Acusou de terem desobedecido às leis e os condenou ao apedrejamento. Então aqui é o Flávio José contando, né, falando de Festo, falando dessas pessoas que viveram nessa época, desses comandantes, desses imperadores, né, que você tem que ir mais profundo para você poder entender. Mas aí o que o comentador da lição traz para nós é que ele cita, que ele faz referência clara de Tiago, irmão de Jesus, ele fala assim, irmão de Jesus chamado Cristo, ele escreve no seu livro. Então dizendo que muitos desses seguidores acabaram sendo apedrejados. 1.2, Jesus Cristo, discípulos e crucificação. Aí nós vamos para outra citação da história. Nessa história, quem é o escritor dessa história? Quem é o historiador? Você vai perguntando para a sua classe, está acompanhando. Você pergunta para a sua classe, de quem é o historiador que nós estamos falando? Aí eles vão responder, Flávio José. Em que época viveu Flávio José? Porque se você não saber que época que ele viveu, então não vai ter valor a história. Porque se ele tivesse vivido agora no nosso dia, ele tinha escrito, mas ele não tinha nada como comprovar. Então que ano viveu? Entre os anos 37 até o ano 103. Pode ser aproximadamente. Então o que acontece? Vai mostrar que tua classe está acompanhando. Queridos alunos, queridos professores,
eu não sei se vocês passam por esse mesmo sintoma, eu tenho passado. E algumas aulas que eu vou dar presencial, às vezes, tem vezes que eu volto um pouco decepcionado. Porque eu procuro colocar de maneira bem clara, de maneira que o aluno entende. Se eu pudesse, eu colocaria lá dentro na mente dele o que eu estou explicando. E aí depois você pergunta, fica todo mundo assim. Ninguém responde. Meus queridos professores, alunos, escola dominical é onde nós participamos, é onde nós tiramos dúvidas, é onde nós fazemos perguntas. Então, se a escola dominical vira uma pregação, igual eu vejo pessoas pegam uma lição e prega até o final. Vamos para o culto de pregação então, meus queridos professores, não é assim. Vamos treinando, vai para a internet te ensina como dar uma aula proveitosa, uma aula com muito aproveitamento. Então aqui o comportamento, né, era bom e sabe-se que era uma pessoa de virtude. Está falando de Jesus, o Frávio escrevendo sobre Jesus, que o comportamento de Jesus era muito bom. E aí ele diz assim que muitos dentre os judeus e de outras nações tornaram seus discípulos. Porque, meus queridos, quem pensar que Jesus não arrebanhou muitos discípulos está enganado. Muitos seguiram a Jesus. Então, aí ele vai contando e ele diz aí, por exemplo, nós estamos vendo a história de Flávio José, voltando novamente para que nós possamos entender. Flávio José escrevendo, aí Flávio José escreveu, Pilatos condenou a crucificação e a morte. Aí diz assim, e aqueles que haviam sido seus discípulos não deixaram de segui-lo. E eles relataram que ele lhes havia aparecido 3 dias depois da crucificação e que ele estava vivo. Talvez ele fosse o Messias, sobre o qual os profetas relatavam maravilhas. Veja, aqui esse ponto, chamando bem a atenção, depois eu apresso um pouquinho para nós não delongarmos muito, mas para que vocês entendam, se fala muito em Flávio José. Então eu quero que os professores e os alunos entendam que Flávio José era um historiador. Veja que ele está contando aqui, ele fala que os discípulos não deixaram de seguir, e esses discípulos relataram que Jesus havia aparecido. Pois se ele fosse cristão, ele dizia, e Jesus apareceu, mas como ele não era, ele disse, os discípulos relataram, e aqui ele coloca assim, ó, talvez ele fosse o Messias, quer dizer, fosse um cristão como nós dizíamos, e ele era o Messias. Então é o que eu estou tentando mostrar para os meus alunos, que aqui o Flávio José não era um cristão, era o grande historiadores da época. 1:3, relevância dessas citações de Flávio José. Essas informações de Flávio José são confirmadas pela Bíblia, pois Jesus foi um homem sábio, cheio de virtude, tinha um irmão chamado Tiago, teve muitos seguidores de diferentes nacionalidades, foi crucificado por Pilatos e não foi abandonado pelos seus seguidores, pois ao 3º dia o Senhor ressuscitou. Então são características semelhantes ao Messias anunciado pela Escritura que nós lemos. Nós lemos a Bíblia e conforme que nós lemos aqui, está lá mencionado no livro desse historiador. Entenderam aí, queridos alunos, professores? Faz uma pausa agora e diz, onde vocês têm alguma dúvida? E aí vai tirando a dúvida de cada aluno. Vamos para a segunda parte da lição. Analisar o texto de Cornélio Tácito, que faz referência a Jesus. Então agora, meus queridos, eu vou ter que montar uma introdução de novo aqui, porque o Flávio José, esse historiador, é bem conhecido no meio dos cristãos, né? Todo mundo cita Flávio José, um historiador bem conhecido. Agora o Cornélio Tácito, ele não é tão conhecido. Ele é reconhecido pela história como governador da Ásia e historiador, quer dizer, esse já tinha um cargo de importância, viu? Porque ele era conhecido como governador da Ásia, né? E além de governador, ele é historiador. Estamos falando de historiador, agora nós estamos falando de Cornélio Tácito. Esqueça os Flávio José, que foi a primeira parte da lição. Agora a segunda, nós vamos falar sobre esse Cornélio Tácito, que é reconhecido pela história como governador da Ásia e historiador. É considerado como o maior historiador romano.
ele escreveu um livro chamado História, no qual trata dos eventos e acontecimentos romanos entre 69 e 96 depois de Cristo. Veja bem ali, ó, 69 e 96 depois de Cristo. Então, o Flávio Josefo era judeu. O historiador Cornélio Tácito era romano. E ele viveu essa época de 69 a 96, os seus escritos. Então, nesse mesmo livro, encontramos uma citação interessante de Tácito sobre os cristãos. É o livro de Tácito. No livro dele está escrito assim, ó, o livro fala sobre o grande incêndio da cidade de Roma, que aconteceu na noite de 18 de julho de 64. Então aí eles aparece como um dos mais famosos e instigantes crimes de toda a antiguidade. O Cornélio Tácito, ele escreve, né, sobre a suspeita de Nero ter ordenado o grande incêndio, o incêndio de Roma. Todos nós na história, nós acreditamos que Nero incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos. E esse escritor, que não é de hoje, é lá, olha, 64 depois de Cristo, na era cristã, né? Era cristã. Então, aí ele vem escrevendo e ele fala, de modo que, quer dizer, Nero sendo suspeito de ter ordenado para que incendiasse Roma, então ele, para acabar com os rumores da acusação que estava caindo sobre ele, aí ele acusou falsamente as pessoas comumente chamadas de cristãos, que eram odiadas por sua atrocidade, e as puniu com as mais terríveis torturas. Então, meus queridos, 64, veja como o evangelho se expandiu, e nós estamos de braços cruzados. Na igreja, cada um de nós agora estamos com o nosso celular. Enquanto o pastor está pregando, nós dizemos que estamos conferindo, estamos com o nosso celular. E aí, por exemplo, até a nossa família está diminuindo, nossa família está saindo rumo ao mundo. As igrejas da Assembleia de Deus, que tinham uma doutrina maravilhosa, embora fosse muitos dissesse que nós vivíamos no atraso, mas as pessoas sentiam o poder e o temor de Deus. Agora as pessoas querem andar de qualquer forma. Meus queridos, eu tenho dito, Jesus diz que vem buscar para si um povo santo, um povo especial, um povo zeloso e de boas obras. Se nós realmente confessamos cristão, na sede, no desejo de alcançarmos a vida eterna, então é importante que nós fazemos uma retrospectiva na nossa vida, que nós nos analisamos e vemos se nós estamos vivendo de maneira sóbria, se nós estamos sendo piedosos, se nós estamos evitando a corrupção do mundo, se nós estamos vivendo como um povo especial para Deus, se nós somos zelosos com as coisas, se nós realmente possuímos boas obras, digno de fazer com que nós seremos arrebatados na vinda do Senhor. Então, meus queridos, abri uma entre aspas aqui, dei a abrir para falar, irmãos, a salvação é muito importante. A salvação é a maior riqueza. Jesus Cristo disse que uma alma vale pelo mundo inteiro, uma alma. Então é importante demais. Então, zele da sua salvação. E voltando aí ao escritor que nós estamos comentando, ele disse, né, no seu livro sobre Jesus, ele diz Christus, isso é em romano, eu não sei ler, se fosse ler português não lia, Christus, né, condenado à extrema. Ele diz que Cristo, que deu origem ao nome cristão, foi condenado ao extremo. Aí ele volta lá agora, ele conta a história da época, estava todo mundo, Jesus morreu aí, Jesus viveu 33 anos, então Jesus morreu aí por volta do ano 38, e claro, 38, 64, ainda as pessoas falavam, tem menos de 30 anos, falava sobre todos os acontecimentos. E esse escritor, Cornélio Tácito,
agora ele volta também como Frau José, e ele vai falar, no seu livro ele fala que Cristo, que deu origem, o nome dos cristãos, que é, por exemplo, aqueles que seguiram, quer dizer, pequenos Cristo. Por isso que nós temos o nome de cristão. Ele diz que o Cristo foi punido a crucificação por Pôncio Pilato durante o reino de Tibério, mas reprimido por algum tempo. A superstição perniciosa irrompeu novamente, não apenas em toda a Judéia, onde o problema teve início, mas também em toda a cidade de Roma. Veja, olha, o Cornélio Tácito também não era cristão, era romano, e ele é um historiador, e ele está contando a história, tanto é que ele chama a nossa fé de superstição. Mas o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a evidência da verdade da palavra de Deus na história contada pelos historiadores que nem eram cristãos. Nós estamos falando da importância dessa situação, que a história de Jesus Cristo é real e verdadeira. Trata-se de um depoimento importante da parte de um testemunha que não simpatiza com o sucesso e com a difusão do cristianismo, baseada em uma personagem histórica, né? Jesus crucificado por ordem de Pôncio Pilato. Veja bem, é o que estou dizendo, esse escritor não era crente, ele não simpatiza com o cristianismo, mas está contando toda a história, toda a trajetória do sofrimento de Jesus. 2. Jesus e o historiador Cornélio Tácito. Então, um romano do século I, chamado Cornélio Tácito, como vem cantando, 55 a 120 depois de Cristo, é considerado um dos historiadores mais preciosos do mundo antigo. Esse precioso quer dizer que é um cara bom, não é que é um cara cristão. Ele nos oferece um registro do grande incêndio de Roma, pelo qual alguns culparam o imperador Nero. Todo mundo que lê a história, até hoje vê filme e tal, em que as pessoas acreditam que Nero foi quem incendiou Roma. O 2:1 diz, registro do incêndio de Roma. Então a história confirma o grande incêndio de Roma, que teve início na noite de 18 de julho do ano de 64 depois de Cristo. Já falei sobre isso. É o Tácito, né, Cornélio Tácito, que está descrevendo sobre esse acontecimento. O incêndio prolongou-se por 6 dias seguidos, até que pudesse ser controlado. Foram destruídos 2/3 da antiga cidade de Roma. Então, ao relatar esse acontecimento histórico, Cornélio Tácito faz um registro importante sobre a existência de Jesus, ao mencionar que Nero acusou os cristãos por esse incêndio. Quem está entendendo que a lição está sendo ensinada, por isso que é bom você, olha, talvez você não pode ir na igreja no dia da escola, e aqui no meu canal, por exemplo, o que você não estiver entendendo, você volta e repete novamente para você poder entender. Nós estamos falando de historiadores que viveram na época, no início, no primeiro século, que viveram no primeiro século da era cristã, não simpatizavam, tanto é que chamou-nos de supersticiosos, mas se falou sobre os acontecimentos da época, provando, evidenciando que Jesus é real e verdadeiro. O 2.2 diz Cornélio Tácito e a citação de Jesus Cristo, que é o que nós estamos vendo. Então, de modo que, para acabar com os rumores, acusou falsamente as pessoas comumente chamadas de cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades, e as puniu com as mais terríveis torturas. Aqui o escritor está dizendo que César colocou fogo em Roma, e aí acusou, né, os cristãos de ter colocado. O 2 e 3, a importância do relato de Cornélio Tácito. O tempo usado por Tácito, né, Cristo, que é Cristo em latim, demonstra que ele tinha uma informação clara sobre o grupo de cristãos, sobre quem escrevia. A maneira que nós estamos estudando, a maneira que você estuda a história escrita por Cornélio Tácito, você nota que ele tinha informações bem claras sobre o grupo de cristãos que vivia em Roma na época, e que também sobre os acontecimentos de Jesus na sua crucificação. Então, o conceito claro da morte de Cristo por Pilatos no período de Tibério
ainda é compatível com a descrição das Escrituras. Quer dizer, o livro histórico é compatível com o que a Bíblia fala, pois vale a pena ainda ser lembrado que ele se refere a Cristo como um nome pessoal, o que confirma a tendência iniciada no Novo Testamento de referir-se a Jesus Cristo por Cristo. Ele vai narrando a sua história e mostrando para nós as evidências de que Jesus é real. É ainda importante demonstrar que, na visão de Cornélio Tácito, Cristo é o originador de um grupo de pessoas chamada de cristão, ou seja, ele é o fundador do movimento religioso que leva o seu nome. Então é mais uma declaração clara, né, compatível com aquilo que conhecemos nas Sagradas Escrituras. Nós sabemos que os seguidores de Cristo foram chamados de cristão. Objetivo da terceira parte da lição: estudar o texto do Talmud que ratifica a historicidade de Jesus. Veja bem, meus queridos internautas, professores e alunos, vem cá, para nós pausar aqui e compreendermos o que nós estamos estudando ou o que nós vamos ensinar. É isso que eu chamo a atenção dos professores, das professoras. Se você não entendeu bem, volta um pouquinho atrás e aí você vai compreender melhor para você poder estar ministrando esta brilhante aula em que mostra as evidências para aqueles incrédulos que não acreditam em Jesus. Está aí os historiadores, não está na Bíblia, estão no livro de história, mostrando os acontecimentos. No primeiro tópico, no primeiro ponto, nós falamos sobre Flávio José, historiador da época. No segundo, sobre Cornélio Tácito. E agora nós vamos falar sobre o Talmud, que ratifica a historicidade de Jesus, da história de Jesus. Mas eu venho trazendo, eu estou fazendo aí uma introdução em cada tópico. A aula está delongando, os irmãos me perdoam, tem aqueles que não gostam e não sei, talvez tenham razão. Eu acho que cada um tem seus motivos. Quando a aula prolonga demais, ele desliga e não continua. Mas eu preciso, em cada tópico, fazer uma introdução de maneira que nós possamos entender o que nós estamos estudando. Então agora falamos em Talmud. Se você perguntar para os seus alunos, eu acredito que 90% não sabe o que é um Talmud. Certo? Então é por isso, professor, que a escola dominical é para isso. Para que nós mastigamos, o professor tem a sua maior obrigação, mastigamos e trazemos para a sala de aula de maneira que o aluno possa entender. Não pode ser apenas ir na igreja e voltar, vou na escola e volto, não aprendi nada. Então é preciso que o professor procure um pouquinho mais e está se localizando. Se você acha que você é fraco, não, você vai ficar forte. Continue me acompanhando aqui, vamos aprendendo junto e vai acompanhando outros que ensinam também aí, e aí você vai ficar bom, pode ter certeza. Então o que é Talmud? Para a classe, professores, professoras, vamos falar para a nossa classe o que é Talmud. Talmud é uma coletânea de livros sagrados dos judeus. Então eu estou mostrando aí uma foto de uma coletânea aí, para você saber o que é. Um registro das discussões rabínicas, né, que pertence à lei e à ética, né. Aí tem o Talmud, não é uma mesma coisa do Torá. Torá é outra coisa. Talmud é a coletânea de livros sagrados que eles tentam explicar o Torá. Vê se você consegue entender. Uma coleção de livros, Talmud, com explicações do Torá. O Torá é o nome dado aos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Ou seja, o Pentateuco, que está Êxodo, né? Gênesis, Êxodo e vamos Deuteronômio, Levítico, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Pentateuco, por que penta? Porque é 5. Então quando alguém diz assim, o que é Pentateuco? É 5. E o que é o livro sagrado do Pentateuco? É os 5 primeiros livros da Bíblia. Então o Talmud, veja, entende, exemplificando, isso aqui é o Torá, certo? Que contém os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E esse aqui, vamos supor que eu estou com bastante livros aqui. Uma coleção de Talmudes, em que os anciões, os sacerdotes, né?
ele fazia essa leitura oral, né? Que o Talmud está dividido em duas partes, que é Mishnah, que é a lei oral, Gemara, comentários sobre a lei oral. Então aqui ele tem o Mishnah, que é a lei oral, e tem o Gemara, que é o comentário sobre a lei do Pentateuco. Entendendo? Aqui é o Pentateuco, aqui é uma coleção de livros. Vamos devagar aí. Não sou bom nessa área, mas eu quero aí trazer de maneira que as pessoas possam entender. Então, a Mishnah, né? Então, é a primeira grande redação da forma escrita da tradição oral judaica, chamada a Torá oral, né? Então, ela provém, né? Torá são Pentateuco. Talmud é uma coleção de livros sagrados, que está dividida em Mishnah e Gemara, ou Gemara, ou Juemará. Não está na minha linguagem. Vão entendendo o que eu vou dizendo assim. Então, ele está dividido em duas partes. A Mishnah é a primeira grande redação na forma escrita da tradição oral judaica, que provém de um debate entre os anos 70 e 200 da Era Comum por um grupo de sábios rabínicos conhecido como Tanaim. Agora, o que é a Gemara? É a parte do Talmud que contém os comentários e análises rabínicos da Mishnah. Então tá, a Mishnah extraída da lei oral, que é extraída do Pentateuco. E o Gemara é a parte do Talmud que contém os comentários. Vamos para você entender, uma Bíblia explicada, um comentário sobre João. Eles têm aqui no Gemara, que é a divisão do Talmud, toda a explicação. É como se você pegasse o Talmud, primeiro você vai ver as leis orais que estão no Pentateuco. E depois na outra parte você vai ver os comentários desses rabinos, desses sábios que fizeram o comentário. Procuro tomara que os irmãos tenham entendido. Então, saindo da introdução dessa parte 3 da lição, vamos para o 3. O Talmud, a historicidade de Jesus. Em sua dispersão pelo mundo, os judeus mantiveram a unidade religiosa e social através de uma obra escrita chamada Talmud, que também, está vendo, é um compêndio de vários livros, que se chama Talmud, que é um livro de instrução, que eu disse ali explicada, né? Talmud é uma coleção de livros sagrados dos judeus, já disse isso para vocês. O Talmud é a obra mais respeitada depois do Antigo Testamento pelos judeus. Os judeus não creem no Novo Testamento. Então o Talmud para eles tem muito mais valor do que o Novo Testamento. É a obra mais respeitada. Então o Talmud inclui leis, né, tratados, disposições e normas para regular a vida do povo. Foi escrito entre 100 e 500 anos depois de Cristo. Né? Eu peguei algumas fontes e aí as fontes às vezes dão um pouquinho de erro aqui em todas as fontes dos tópicos, mas não estranho não, isso são datas antigas, né? Em pouquíssimas citações que se faz ou a Cristo ou aos cristãos, encontramos comentários hostis, no entanto, serve para atestar a historicidade de Cristo. Então vocês sabem que os judeus não acreditaram em Cristo, então eles fazem uns comentários hostis, mas serve para provar a existência de Cristo. Agora nós vamos ver o que está escrito em uma das partes dos Talmud, que tinha explicação. No Talmud está escrito assim, na véspera da Páscoa, eles penduraram Yeshua, né, que é Jesus, né, e antes disso, durante 40 dias, o arauto proclamou que ele seria apedrejado por prática de magia e por enganar a Israel e fazer desviar-se. É assim que os judeus consideravam Jesus. Então, foi o que ele escreveu no Talmud. Quem quer que saiba algo em sua defesa, venha e interceda por ele. É o que está escrito lá. Mas ninguém veio em sua defesa. E eles o penduraram na véspera da Páscoa. Quer dizer, eles o crucificaram. Está vendo? A história contando a respeito de Jesus. O 3:2 diz, o termo, né, Yeshua, né, no texto do Talmud.
Segundo os estudiosos, não há dúvida de que a palavra Yeshua apresentada no Talmud é de fato Jesus. Fato que não ousam discordar ou apresentar dúvida sobre a referência que se faz a ele. Aqui nós estamos mostrando a veracidade da existência de Jesus através da história. E por que o Talmud é a história? Porque a Talmud que nós estamos falando não é uma Bíblia. É os escritos dos judeus que escreveram entre o ano 100 e o ano 500 depois de Cristo. Outra informação importante é que vários manuscritos acrescentam a expressão de Nazaré, ou seja, se faz referência a Jesus de Nazaré, ou Yoshua de Nazaré. O 3.3 diz magnitude da citação do Talmud sobre Jesus. Mesmo de forma pejorativa, como pode ser constatado na citação do Talmud sobre Jesus, fica evidente pelo registro em si a existência de Jesus Cristo de Nazaré. Então, veja bem que José não era crente. Ele dizia, se contou, se falou, quer dizer, sobre Jesus, um tal de Jesus, então não era crente. O Tácito, ele era totalmente contra os cristãos. Contou a história, mas ele chamou os cristãos de supersticiosos. Agora o Talmud judaico, que os judeus não acreditam em Jesus, ele vai mostrando a verdadeira existência de Jesus. Porque além de ratificar a alegação dos evangelhos de que ele curava e fazia milagres. Isso você vai encontrar no Talmud dizendo sobre Jesus que fazia tudo isso. Então confirma também as narrativas das escrituras sagradas sobre a sua prisão e condenação à morte. E morte de cruz, ao usar a expressão, eles o penduraram. Não está escrito que Jesus foi morto na cruz, no Talmud, mas está escrito que eles a penduraram. Então isso dando uma confirmação, uma veracidade do que está escrito na Bíblia. Então, portanto, um registro com o objetivo claro de ferir a imagem de Jesus serve como fortíssima prova da existência histórica de Jesus Cristo. Então, hoje, meus queridos, nós vemos sobre Jesus Cristo na história, nos anais da história. A conclusão diz, existem diversas evidências convincentes de que o texto bíblico sobre a existência de Jesus Cristo é um registro confiável, conforme registros históricos e alguns citados nesta lição, a teoria de que Jesus é um mito não tem sustentabilidade. Lembra que eu falei de mito lá no início? Então Jesus Cristo não é um mito, ele é real. Quero agradecer aos queridos internautas, gostaria que vocês continuassem se inscrevendo no meu canal, gostaria que vocês me ajudassem a comprar esse barco ali para ter fé no Amazonas. Eu preciso de vocês, né? Cada um contribua, o pouquinho que você mandar, se bastante gente mandar, pouquinho cada um, o número fica grande, é a quantidade de pessoas contribuindo. Tá, lá, entra no meu site lá, e você vai ver ali que se você mandar sua contribuição, seja o total que for, ela vai aparecer ali. Um abraço, convido a vocês para a lição 9, né, que é a próxima, né, a singularidade de Jesus Cristo. Deus abençoe e até a próxima escola dominical virtual na paz do Senhor. Amém.